você dimensiona de uma forma exagerada os problemas? Você tem o hábito de aumentar os problemas, de se preocupar mais do que aquele problema exige? Você tem o hábito de pegar um probleminha desse tamanho e transformar num problema desse tamanho? Se você faz isso, bem-vindo, estamos no mesmo barquinho, porque eu costumo fazer isso, quer dizer, costumava, estou tentando mudar. Meu nome é Fernanda Rocha, muito bem-vindos ao meu canal, e hoje o Papo Neurônio é sobre a gente refletir, né? Vamos refletir sobre os problemas e sobre o tamanho real desses problemas. Pessoal, hoje é dia 27 de agosto, eu estou gravando esse vídeo aqui sem roteiro, aproveitei que eu fiquei sozinha um pouco em casa, não sei até qual minuto aí que eu vou conseguir ficar, mas eu tô usando esse tempinho aqui para gravar esse vídeo, e vocês me desculpem se a minha expressão não tá muito legal, é que eu estava num processo aí de limpar mofos da minha casa. Quem mora no Rio Grande do Sul está enfrentando muito esse problema de muito mofo. E os produtos que eu tô usando me deixaram, assim, afloraram a minha rinite, que sempre é presente na minha vida. Então, se eu tiver com a voz um pouco estranha, a carinha um pouco, assim, acabadinha, então é por isso, tá, gente? Faz parte da vida, mas eu tô aqui gravando vídeo porque eu quero, assim, 2 vídeos por semana sempre no canal. É um objetivo que eu coloquei e eu tô procurando cumprir. Mesmo com essa carinha aqui, um pouco de quem tá passando aí por uma crise aí alérgica, mas faço com carinho, faço com amor. Mas vamos ao tema de hoje. Pessoal, recentemente eu passei por algumas situações em que me causaram bastante estresse. Teve uma situação, enfim, um pouco mais próxima, não vou entrar em detalhes, obviamente, porque envolve outras pessoas. Tiveram várias situações que eu passei, de um mês de julho pra cá, e que sim, foram situações em que, em algumas, eu tomei uma decisão, outras, alguns problemas que nem são meus vieram até mim, outras de situações que eu estava me sentindo desconfortável e eu resolvi encerrar ciclos. Enfim, vieram acontecendo várias coisas e que eu vi que o meu estresse foi para as alturas, a minha ansiedade também. E qual foi a gota d'água disso tudo que fez eu parar e refletir? Recentemente, claro, estou gravando esse vídeo em agosto, tá, gente? Eu fiz uma troca, né, dos pneus do Panda. Panda é meu carro, para quem não sabe, tem que se acostumar com os termos aqui do canal. E eu troquei os 4 pneus do Panda, porque, enfim, já tava, né, não estavam carecas, né, mas estavam já fora do prazo. Porém, num dos pneus, o pessoal que fez a montagem foi botar a calota, colocou a calota em cima do ventil, né? Aí quando eu fui calibrar o pneu, não consegui, foi um deles que aconteceu isso. Não consegui, porque o ventil estava atrás da calota. E é uma calota parafusada, né? Então, e aí eu comentei com a minha mãe, e a minha mãe particularmente, ela fez assim, aumentou aquele problema em 5 vezes mais, assim. Tudo bem, esse não foi problema. Só que isso foi num sábado, e eu pensando assim, tá, não vou arrumar. Inclusive, no sábado que eu fui calibrar esse pneu e vi isso, gente, eu tinha vivido uns estresses por um dos problemas que nem era meu. Mas, enfim, que chegou até mim e eu fiquei não fiquei bem. Eu tava num estado, gente, que ninguém podia falar comigo, que eu queria morder. Eu não tava bem, eu não dormi bem, eu saí do meu eixo de equilíbrio.
aí, eu contando para minha mãe dimensionou esse problema de forma gigantesca. Mas o que aconteceu? Tem uma oficina de minha confiança, já faz tempo. Eu fui lá, conversei com eles, aí pediram para mim levar hoje, dia 27 de manhã, cedo, lá para eles fazerem, que super rapidinho, e levei, gente. Eu acho que não levou 10 minutos. Tudo foi resolvido tranquilamente, já aproveitei, já agendei a revisão do carro, que agora é para setembro, já deixei tudo agendado, já deixei tudo organizadinho para levar o carro agora em setembro, para fazer a revisão, troca de óleo, enfim. Então foi uma coisa que se resolveu de maneira muito simples. E aí eu comecei a questionar assim, gente, a minha mãe superdimensionou um problema e tal. Só que eu fui parar para pensar e refletir, assim, não, tudo tem o seu lado bom, vamos aprender com tudo. E eu percebi que algumas coisas que aconteceram de julho para cá na minha vida, eu também fiz isso. Eu me preocupei demais com coisas que não estavam ao meu alcance de resolver. Eu me estressei e me senti muito culpada de encerrar alguns ciclos, porque eu estava ficando desconfortável dentro deles, dentro dessas situações. Então eu resolvi encerrar alguns ciclos, mas eu comecei a me culpar demais por fazer isso. Eu demorei para encerrar alguns ciclos porque eu estava me culpando demais. Tiveram outras situações também em que eu procurei ir por um caminho, não deu muito certo e eu acabei assim, gente, teve diversas situações que eu aumentei. Então eu estava também fazendo isso com outras situações da minha vida. E eu comecei a refletir muito ontem de noite. Não é que a gente nunca vai se estressar, não é que a gente nunca vai se irritar, não é isso, gente. Mas muitas vezes a gente pega um problema, que às vezes não é nosso, e a gente põe um volume de energia tão grande em cima, sendo o que a gente pode fazer é aconselhar as pessoas envolvidas, é acalmar as pessoas envolvidas, é fazer a nossa parte para ajudar naquele problema. Esse problema que não era meu é um problema, enfim, relacionado à minha mãe, né? Ela já tem mais idade, então tem muitas coisas burocráticas, digamos assim, que eu cuido para ela. Mas ela está enfrentando algumas situações que não são minhas, gente. Não são minhas. São dela, envolvendo outras pessoas. Claro que eu estou sempre perto para auxiliar, porém não é uma coisa minha, porque envolve ela. Ela é uma pessoa lúcida, ela é uma pessoa com muita saúde, então decisões e como lidar com esses problemas tem que ser dela. Mas eu estava me preocupando em excesso, eu estava assim, parece que saindo de mim por causa disso. Então eu vi assim, gente, eu vou auxiliar, sim, porque é minha mãe, no que eu puder. Eu estarei ali ao lado dela para ajudar no que der, mas eu não posso continuar colocando essa energia, ficando estressada, ficando mega nervosa por algo que não me envolve. Estaria ao lado dela, com certeza, mas a gente tem que dosar, né, um pouco. O tanto de energia e o quanto a gente se estressa e se preocupa, às vezes, por algo que não é da gente. Nesse caso, eu estarei ali acompanhando, estarei ao lado dela porque é minha mãe. Mas muitas vezes a gente se preocupa com coisas que não são nem da nossa família, não são nem de pessoas muito próximas, e quando a gente vê, a gente está se estressando e aquela coisa e saindo do nosso equilíbrio por coisas que nem são de pessoas próximas. Assim como tem situações, por exemplo, que eu falei, né, que eu encerrei ciclos e eu me culpei demais. E daí com tudo isso, né, o que aconteceu, ontem eu fiquei pensando assim, gente, se eu não estava confortável numa situação, por que eu vou me culpar por sair? Por que eu vou me culpar por encerrar ciclos se eu estou sentindo que eu tenho que encerrar ciclos? Então, como eu já disse, não é que a gente não vai se estressar, brigar de vez em quando, se preocupar, não é. Mas às vezes, pelo cansaço,
pela rotina corrida, a gente coloca um volume gigante de energia que não é preciso. Talvez a gente precise botar isso aqui de energia naquela situação. E a gente está colocando isso aqui. E daí falta energia para a gente cuidar do que a gente tem responsabilidade, do que a gente assumiu, do que a gente precisa sim se dedicar. Então, foi um problema tão simples, gente. E a calota do carro que ficou em cima do ventil do pneu, uma coisa tão simples. Mas isso foi muito bom ter acontecido. Porque do instante que eu achei um tanto exagerada a preocupação da minha mãe, eu consegui parar para refletir sobre as minhas ações que eu estava tendo com algumas coisas que não estão mais nas minhas mãos. Tem várias situações que eu falei agora para vocês, que obviamente eu não entrei nos detalhes, e nem tem algumas que eu nem citei, em que eu fiz tudo o que eu podia fazer, em que eu fiz a minha parte, só que chegou num ponto que eu não podia fazer mais nada. O que eu podia fazer, eu fiz. Mas chegou num ponto que você não tem como. Eu não tenho mais nada o que fazer. Ok, eu tenho que ficar de consciência tranquila. Tô em paz com meu coração e pronto. Só que não, eu fiquei remoendo aquela situação. Eu fiquei estressada com aquela situação. Eu fiquei tensa com aquela situação. E daí eu refleti assim, gente, isso eu tô pegando como exemplo, tá? Não é um desabafo sobre a minha vida. Eu apenas estou citando isso para que a gente reflita. Quantas situações a gente não coloca um tamanho gigantesco, sendo que elas são menores, né? Então, até algo que eu comentei com um amigo meu, diante de tudo isso que está acontecendo, e eu conversei muito com ele sobre esse vídeo aqui, que eu tô falando para vocês, eu conversei muito com essa pessoa em detalhes, e até eu comentei assim, gente, eu vou começar a prestar mais atenção em mim, e assim, tá tudo bem. O que eu posso fazer? Eu faço as responsabilidades que eu tenho, eu vou dar conta, mas se algo me incomodar, se acontecer alguma coisa que vier aquela, sabe, que a gente quer sair brigando, ou quer sair gritando, ou a gente se sente mal, às vezes a gente sente uma dor de barriga, às vezes a gente sente uma dor de cabeça, que a gente sai do equilíbrio, a gente sai dos trilhos. A próxima vez que acontecer isso, gente, eu não sou de brigar, eu não gosto de ficar gritando, brigando, mas quando eu sentir essa energia ruim dentro de mim, vindo e tomando conta, eu juro, gente, eu vou parar tudo e vou fazer uma coisa que não tenha nada a ver. Eu vou trocar de foco, sabe? Trocar de janelinha, trocar de atenção. E vou deixar tudo aquilo que fez chegar essa energia ruim tomando conta, acalmar. Vou lá para outro lado, vou ver outra coisa, vou ler um livro, fazer uma tarefa, vou estudar. Eu vou trocar de foco. Aí depois que aquela energia ruim baixar, né? Aí eu volto e tá, vamos analisar a situação. O que dá para fazer? Com o que eu tenho que me preocupar? Quais as providências que eu tenho que tomar? Vai ser fácil, gente? Não vai ser fácil. Nós somos humanos, nós somos sentimento, nós somos emoções. Mas eu tô refletindo muito desde ontem, na verdade, pra cá, sobre isso, né? Como a gente superdimensiona um problema e quando às vezes vem aquela coisa ruim dentro da gente, que quer explodir, que quer brigar, ou que a gente fica quietinho, mas a gente se preocupa demais com uma situação. A gente gasta quase toda a nossa energia por uma situação que a gente não tem mais controle, né? Eu fiquei pensando assim, quanto eu fiz isso nessas últimas semanas? Não vai ser fácil, mas eu quero prestar mais atenção em mim, eu quero ter mais controle das minhas emoções. Claro que eu vou dar uma escapada ou outra, mas eu quero parar com isso. Eu quero dar aos problemas e aos estresses o tamanho que eles são. E não superdimensionar, porque a gente acaba gastando energia, uma energia que a gente tem para onde direcionar.
que a gente tem o que fazer com aquela energia, que a gente precisa daquela energia para fazer coisas realmente importantes para a nossa vida. Então, gente, às vezes respirar, parece clichê, né? Mas o respirar, talvez sair daquele ambiente que a gente tá, ir para outro cômodo da casa, ou para quem mora em casa como eu, ir pro pátio, brincar com um bichinho. Às vezes mudar de painel, mudar de janela, o Augusto Cury fala muito isso, já ajuda a acalmar os ânimos e a gente pensar depois melhor, né? Tomar decisões e falar coisas com mais sabedoria. Porque o que a gente fala, a gente não tem como voltar. Ah, eu falei uma coisa, ofendi alguém sem querer. Eu vou botar as palavras para dentro e desfazer. Não. O que a gente fala, gente. Perdão. O que a gente fala, principalmente para outras pessoas, não tem como voltar. Não tem. Então, eu convido vocês a refletir sobre isso, sobre o tamanho que a gente está dando, que você está dando aos problemas, e se esse tamanho que você está dando aos problemas é do tamanho dos problemas. Pode ser problema, estresse, uma situação desconfortável que você tá e que você tá querendo sair, você não consegue sair, seja o que for que tá te tirando do teu equilíbrio. Você está dando a atenção compatível com essas situações? Ou você às vezes, ou na grande maioria das vezes, está realmente dando mais importância, se estressando mais, saindo mais do equilíbrio do que aquelas situações merecem que você saia? Eu convido nesse Papo Neurônio você a refletir sobre isso. E te convido a fazer isso que eu vou começar a fazer a partir de hoje. Eu já estou fazendo isso. Não vai ser fácil, gente. Mas assim, quando vier aquela coisa, aquele estresse, aquela ansiedade, aquela coisa... Ansiedade, quem tem ansiedade, obviamente que não é uma coisa tão controlável, né? Mas quando vier aquela energia ruim, aquela vontade de explodir, ou aquela preocupação excessiva, aquela coisa que tira a gente do rumo, quando acontecer de novo, como me aconteceu no sábado agora que passou, eu quero ver se eu paro, se eu mudo de foco, se eu respiro e deixo aquele estresse, aquela coisa ruim que chegou, acalmar. Aí quando acalmar eu pego, vejo, reflito com calma, né? Eu quero aprender a ter controle sobre isso, eu quero dar o devido valor até aos problemas. O valor que os problemas merecem e o valor compatível a cada estresse, a cada situação ruim, a cada situação desconfortável. Eu não quero dar nenhuma pontinha a mais de preocupação e de atenção que essas situações aí cabem a elas. Eu quero pegar minha energia e botar em coisas boas para minha vida, gravar vídeo aqui pro YouTube, conversar com vocês. Então eu quero convidar vocês a fazerem isso também. Como eu vou fazer? Não é fácil. Não é, gente. Não é mesmo. Mas, se a gente não tentar, a gente não evolui. Se a gente não fizer um esforço, a gente não melhora. E eu quero muito melhorar. Eu quero muito me tornar uma pessoa cada vez melhor, gente. Cada vez melhor. Então, o Papo Neurônio de hoje é para vocês refletirem. É para vocês pensarem e até listarem qualquer coisa. Peguem papel e caneta, gente. Escrevam todas as situações que vocês estão se sentindo desconfortável, todos os estresses, os problemas. Escrevam do lado ou reflitam. Se vocês estão colocando mais energia do que essas situações merecem receber, ou se vocês estão conseguindo aí lidar com essa parte aí de forma equilibrada. Convido vocês a fazerem isso. Então, vamos refletir, né? Às vezes a gente entra tão no automático e a gente dá um valor gigante para coisas que, tudo bem, são preocupantes, mas
Vamos resolver? Vamos. Como? Ah, tem dessa forma, pronto. A gente fica chateado, a gente fica tristinho por algumas coisas acontecerem, mas faz parte da vida. Vamos focar na solução. E, né, não é que a gente vai rir dos problemas, mas tudo bem, aconteceu, não gostaria que acontecesse, tá, tudo bem, mas vamos focar na solução? Vamos parar de gastar energia à toa e vamos botar essa energia que a gente tem em coisas boas pra gente? Então, o Papo Neurônio é para um convite para todo mundo refletir. Eu trouxe exemplos da minha vida, mas apenas como exemplos, apenas para demonstrar a mensagem que eu quis passar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dicas aqui, dicas para os próximos Papo Neurônio, dicas de vídeo. Quero muito a colaboração de vocês, quero muito aí a participação de vocês. E se vocês acreditam que esse vídeo alguém específico precisa ouvir esse vídeo, manda o link para essa pessoa, tá bom? Vamos aumentar aqui a nossa comunidade, vamos aumentar aqui a nossa familhinha. Nesse mês de agosto, no qual eu estou gravando esse vídeo só vai no ar em outubro. Mas foi um mês um pouquinho corrido, convido vocês a assistirem a retrospectiva aí de agosto, que foi ao ar início de setembro. Foi um mês assim, tá sendo, né, porque hoje é dia 27, mas tá sendo um mês aí super corrido e que eu não consegui dar tanta atenção aqui pro canal, mas espero que agora, em outubro, quando esse vídeo for ao ar, né, estiver indo ao ar, eu já tenha conseguido dar mais atenção aqui pro YouTube, mais atenção para vocês lá no Instagram, enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado. Grande beijo para todo mundo e vamos refletir sobre isso. Vamos? Comente aqui, vamos conversar sobre esse assunto, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.